Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre você agora, meu querido, minha querida. E no outro capítulo nós falamos sobre o novo nascimento. Aí falamos um pouco da experiência de Nicodemos. Hoje voltei e nós vamos falar sobre por que existem tantas religiões. Vamos orar para isso? Feche seus olhos aí, onde você estiver. Lembre-se que quando falamos com Deus é momento de reverência, é momento de santidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos-te neste momento falar ao nosso coração, ao meditarmos na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando se trata de tantas religiões, você sabe quantas religiões existem? Então, há algum tempo no passado, talvez existam mais já agora, mas havia mais de 31 mil religiões, segmentos religiosos no nosso planeta Terra. E aí você se pergunta, mas como é que eu vou encontrar uma religião verdadeira? Como é que eu vou encontrar uma igreja verdadeira diante de tantas propostas? Ah, meu querido, no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Que lei é essa? É a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, escrito 2 vezes por Deus. É interessante você falar, mas Deus tem uma religião, uma igreja? Deus tem uma igreja. Quando você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 12, ali vai estar falando de uma mulher vestida de branco, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, com seus pés sobre a lua. E aí você vai estudar, esmiuçar, e você vai descobrir que aquela mulher da visão de João, ela representa a igreja verdadeira, a igreja de Cristo na Terra. Você segue um pouquinho mais no Apocalipse e ele vai apresentar uma outra mulher. Uma mulher vestida de vermelho, escarlate, com uma taça de imundícias na sua mão, montada numa besta, um animal feio, cabeça, chifres. Essa igreja, ela representa a igreja falsa. Sabe por que existem vamos colocar mais de 30 mil igrejas, religiões no mundo? Mas para Deus só existe a igreja falsa e a igreja verdadeira. Para Deus só existe o povo que segue o inimigo e o seu povo. Não existe 3 caminhos, não existe 30 mil caminhos, só existem 2 caminhos. Só que aí, diante desse emaranhado de propostas, de religiões, de igrejas, você precisa ficar atento. Porque Isaías 8:20 diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Está me entendendo? E por outro lado, quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse 12:17, ali menciona assim que o dragão irou-se contra a mulher de branco, e ele foi fazer guerra, ele foi perseguir, e aí apresenta esta mulher grávida, pronta para dar à luz, e o dragão perseguindo, querendo matar o filho do seu ventre. E foi nesta igreja que ela se tornou a mãe do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus estava para nascer, Herodes matou todos os meninos que nasceram naquela região para tentar matar a Cristo. Ele não conseguiu matar a Cristo. Jesus de fato veio. E por um outro lado,
quando ele não conseguiu destruir a Cristo. E então ele persegue esta igreja. A Bíblia fala esta mulher, uma mulher que fugiu para o deserto. No ano 538 é da nossa época. Então começou a perseguição. A Bíblia fala que essa mulher foi perseguida por 1260 anos. Então você vai pegar 1538 somado mais 1260 anos. Você vai ver o período em que esta igreja foi perseguida. O período dos mártires, a Revolução Francesa, os huguenotes ali, os valdenses. Você vai perceber essa igreja sofrendo as perseguições. A igreja de Deus, ela sempre foi a igreja perseguida. E o dragão irado querendo destruir essa igreja. E é interessante que existe alguns ensinamentos que Jesus deixou. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Você precisa da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa da igreja verdadeira. Você precisa fazer parte da igreja verdadeira de Cristo. Você fala: mas pastor, qual é a placa? Não, a igreja de Cristo não tem placa. A lei é o testemunho. Você precisa buscar a lei e o testemunho. E caminhar sobre este ensinamento sólido, que te dá segurança, que te mantém firme, que te dá certeza. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, e Jesus, são palavras de Jesus também no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, no tempo de Jesus, os apóstolos e muitos outros discípulos que foram feitos, eles examinavam a Bíblia Sagrada, naquele tempo as Escrituras Sagradas. Por quê? Eles tinham certeza que os ensinamentos da Bíblia Sagrada, das Escrituras, lhes daria a certeza, lhes daria um ensinamento correto do caminho. E ali eles se apegavam ao estudar, ao examinar e praticar os ensinamentos da palavra. E é interessante que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3,16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada. Eu não posso pegar somente parte da Bíblia e deste pedacinho fora do contexto fazer uma religião. Existem muitas religiões que fazem assim porque vivem financeiramente da exploração da fé ingênua, da boa fé de seus fiéis. Mas Atos capítulo 24, versículo 5, aqui referindo-se à religião dos nazarenos, qual Jesus fazia parte, seus apóstolos, mencionava como uma seita. E no capítulo 24, versículo 14 de Atos também, o apóstolo São Paulo, ele diz que ele estava sendo perseguido, massacrado, mas justamente nessa suposta seita que era motivo de ridicularização por parte de escribas, fariseus, romanos, ele diz: foi justamente aí que eu me encontrei. Mas os que perseguiam a Saulo diziam que ele praticava a fé, e essa fé era sobre uma seita ensinada, aceita pelos apóstolos, e agora Paulo também, ele
aderiu a esta crença para fazer parte do seu compromisso com Deus. Jesus teve a sua religião. Algumas pessoas, elas não querem admitir que Jesus teve religião. Sim, Jesus teve. A religião de Cristo, a igreja de Cristo, você vai encontrar isso por toda a Bíblia. Talvez não tenha esse nome religião, talvez não tenha esse nome igreja, mas ele diz: eu sou o caminho. E é interessante que Jesus, ele fala assim: eu dei o exemplo, né? Eu dei o exemplo. Jesus poderia dizer: faça o que você quiser da sua vida. Não, Jesus falou: não, eu dei o exemplo. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu dei o exemplo. E isso precisa estar claro, né? Porque a religião verdadeira existe. E uma dos alicerces fortes da igreja verdadeira é a lei de Deus. Salmos 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você precisa buscar na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, conhecer a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma, diz Davi. Você precisa de restauração, você precisa de libertação. Então está aí a verdade, a lei, o mandamento, o exemplo de Jesus. Eu não posso deixar de lado. E é interessante que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus, ele fala assim, que ele guardou os mandamentos do Pai. E ele diz assim: se você guardar o meu mandamento, você está provando que me ama. Se você guardar os meus mandamentos, você estará provando que me ama. Lhe pergunto: você ama a Jesus? Ama? E você guarda os mandamentos de Jesus, da Escritura Sagrada? Veja que responsabilidade repousa sobre você agora. Você diz que o ama, mas você não guarda os mandamentos. E Jesus fala: se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Então você precisa mudar de atitude. Se você diz que ama, mas não guarda os mandamentos, Jesus está dizendo: você não me ama. Se você me ama, você vai me obedecer, vai guardar os meus mandamentos, certo? E é interessante que no Evangelho de João também, 14, verso 21, ele confirma assim, que aquele que obedece é esse daí que me ama. Se você obedece, é uma prova de que você ama a Jesus. Você está disposto a obedecer aos mandamentos? Você, por um acaso, sabe onde estão escritos os mandamentos? Você, por um acaso, sabe quem escreveu os mandamentos? Sabe? Então, nós começamos a analisar que quando se fala da lei, dentro da lei estão os mandamentos de Deus. E Davi fala: perfeita, a lei é perfeita, sabe? É perfeito, é completo. Deus, ele nos deu os mandamentos como uma cerca de proteção, para que você não caia, para que você não se perca. E então existe uma proteção, para que você não caia do lado do inimigo, do outro lado. Os mandamentos é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus para proteger a nossa vida, para proteger a nossa integridade física, mental, espiritual, psicológica, enfim, completa. E aí você abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 4.
1 João, capítulo 2, versículo 4, confere aí, ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ah, você quer de fato a igreja verdadeira? Então, você precisa entender isso daqui. Não precisa estudar muito, não precisa fazer faculdade, é somente você entender que aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, a palavra de Deus diz assim, é mentiroso e não está na verdade. A sua religião pratica os mandamentos? O seu líder religioso lá, ele pratica, ele guarda os mandamentos? Ou ele diz que conhece? Ou ele prega que conhece? Ou ele pede para você seguir, mas ele mesmo não está fazendo? Pare para pensar. E é interessante que nestas características, eu vou apresentar para você 4 características, né, da igreja verdadeira. Uma característica que eu quero apresentar para você está naquele momento em que Jesus distribui os alimentos na Santa Ceia, lava os pés dos discípulos. Chegando ali bem no capítulo 13, verso 15, Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, vocês deverão fazer também. Mas veja, o exemplo de Jesus não é somente na ceia, mas de uma forma geral. Ele diz: eu obedeci os mandamentos do meu Pai, agora você segue meu exemplo. Você segue meu conselho. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, você deve guardar os meus mandamentos. O exemplo. Então a primeira característica que eu quero apresentar da igreja verdadeira é aquela que segue o exemplo de Cristo. Eu vos dei o exemplo. Uma igreja que segue o exemplo de Cristo. Essa sim, essa é a primeira característica da igreja verdadeira. E a segunda característica está no livro de Apocalipse 12, versículo 17. Ali diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos. Jesus, ele separa estas pessoas. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa, seguir o exemplo, agora observar os mandamentos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os santos. Quem são os santos? Quem são os verdadeiros? Jesus fala: aqui estão os santos, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Gostaria você de fazer parte dos santos? Então, ele fala: os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é maravilhoso? Você pode conferir aí. Eu estou falando de Apocalipse capítulo 12, verso 17. Leia lá, você vai perceber. E é interessante que outra característica da igreja verdadeira de Cristo está no Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Ele fala que a igreja verdadeira, ela tem o espírito de profecia. Ah, mas pastor, mas lá na minha igreja tem profecia. Meu querido, o espírito de profecia não tem nada a ver com isso que está acontecendo por aí afora em muitas igrejas. Sabe o que acontece? O verdadeiro profeta, você precisa conhecer o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele é uma pessoa de Deus. Ele tem uma vida consagrada a Deus. Ele tem um bom testemunho da família. Não existe conflito com a esposa, ou com o cônjuge, ou com o filho, ou com pais. Não há dívida na praça. Há uma harmonia que emana dele para espalhar para as pessoas que estão ao seu redor.
seus ensinamentos, sua devoção, sua consagração. Sabe, ele recebe de Deus uma visão. Em todas as visões, quando o verdadeiro profeta recebe de Deus uma revelação, ele perde o seu sentido. Praticamente, ele sai deste corpo, vai estar na presença de Deus, perde sua respiração. Depois que ele recebe esta visão, depois que Deus mostra para ele, então ele vem de volta aí, a sua consciência bem terrena, aqui igual a minha e a sua, e ele revela aquilo que Deus lhe apresentou. Ele prescreve o que vai acontecer. E o que ele diz que vai acontecer, que Deus disse que iria acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, ele é um falso profeta. Você percebeu que nesses dias agora profecias estão girando soltas aí? Recentemente eu tenho sido abordado por pessoas que querem saber se essas profecias são verdadeiras. Pastor, vai os dias 8, 9, 10, sei lá, esses dias aí, no mês de maio, serão dias escuros na terra. E eu não podia dizer nada, eu simplesmente dizia, vamos esperar, porque pode até acontecer que esses dias sejam escuros, mas a pessoa que profetizou pode ser uma pessoa totalmente errada, vida torta, e deixa de ser um verdadeiro profeta. Ele pode ser um adivinho, um prognosticador, um vidente, mas o profeta de Deus, por que profeta? Porque ele vive em harmonia, de conformidade com a palavra de Deus. Ele é alguém de Deus. E quando ele fala que vai acontecer, não é ele que fala, é Deus que fala por intermédio dele. E o que ele diz que vai acontecer, realmente acontece. E então, essa igreja precisa ter o Espírito de profecia. E 2 Timóteo 3,16 menciona ali, toda a Escritura é inspirada. Crê em todas as Escrituras. Não crê num pedacinho. Ele crê em todas as Escrituras. Uma característica da igreja verdadeira, ela crê em toda a Escritura. Você pertence à igreja verdadeira. A sua igreja crê em toda a Escritura? Ou só um pouquinho das Escrituras? Ou só metade das Escrituras? Se ela crê em todas as Escrituras, se ela tem Jesus como seu exemplo de vida, se ela está guardando os mandamentos, se ela tem o testemunho, o Espírito de profecia, então esta é a igreja de Deus. Sabe, às vezes, em algum momento da vida, nós tomamos decisões erradas, nós somos enganados. Jesus disse em São Mateus 24, cuidado para que ninguém vos engane, porque haverão falsos cristos e falsos profetas. Profetas são pregadores do Evangelho. Tem falsos pastores, falsos pregadores do Evangelho, enganando pessoas. Alguns nem sabem que estão enganando. Eles foram educados e preparados assim. Eles não têm noção de que o que eles estão fazendo é enganar as pessoas. Mas as pessoas que começam a examinar a Bíblia começam a descobrir se estão sendo enganados ou não. Então, quando Jesus fala assim, cuidado para que ninguém vos engane, se neste momento você sente que você se equivocou em seguir esses ensinamentos, seguir esta igreja, fazer parte desta religião, se você descobriu agora que você foi enganado, de que você está no caminho errado, então Apocalipse capítulo 18
Versículo 4, Jesus ele dá um conselho que eu acatei, não somente eu, mas muitas pessoas acataram. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai desta igreja que não está disposta a observar, a guardar, a obedecer aos mandamentos de Deus. Sai dela, porque estamos nos aproximando, nos avizinhando de um juízo final. Nós estamos muito próximo deste julgamento. E se eu e você estivermos seguindo um caminho errado, porque alguém nos enganou e nós não fomos atrás da verdade, nós vamos nos perder. Você já parou para pensar? Há uma escritora que ela diz, e seguindo um conselho bíblico, que pastores com todas as suas igrejas se perderão. Pastores que não estiveram comprometidos com a verdade, que criaram seus ensinamentos, suas doutrinas baseados em ensinamentos falsos, visando um proveito pessoal, visando uma manutenção financeira, mas não pensando na salvação de vidas, que é o objetivo pelo qual Jesus veio a este mundo. É interessante que eu venho de uma família que tivemos de deixar nossa primeira religião para abraçar uma religião, para abraçar uma igreja, para abraçar uma fé verdadeira e pura, onde se observa ou procura observar os mandamentos de Deus, porque a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou dizer que conheço, mas não pratico? Jesus fala, aquele que diz que conhece, mas não observa meus mandamentos, é mentiroso. Você é mentiroso. O seu líder lá da sua igreja é mentiroso. Ela é mentirosa. Está me entendendo? Você precisa examinar. Você não precisa de líder para estudar a palavra de Deus. Mas se você é uma pessoa que necessita de monitoramento, de alguém para estar aí ao seu lado, te ensinando, mentoreando, então você pode fazer contato com algum professor de Bíblia, e aí você vai chegar a um conhecimento mais amplo, pleno da palavra de Deus. Sabe, eu conheço muitos, mais de milhares, muitos milhares, eu diria assim, de pessoas que atenderam o convite de Jesus quando ele fala, sai dela, povo meu. Existem pastores, testemunhos de pastores, ex-pastores, ex-líderes de comunidades que entraram em contato com a palavra de Deus, com a verdade, e tomaram a decisão e seguiram o apelo de Jesus, sai dela, povo meu, sai, venha para o meu lado. Mais de 40 anos ele foi pastor. Mais de 40 anos ele foi professor de teologia. Formou quase ou mais de 200 novos pastores. Mas num dado momento, o Espírito de Deus falou ao seu coração. Aquele que diz que conhece, mas não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E então ele voltou-se para examinar quais são os mandamentos de Deus.
descobriu os mandamentos, estudou sobre os mandamentos e abandonou aquela fé de mais de 40 anos. Abandonou. E agora ele começou a praticar a fé verdadeira. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não veio buscar religião. Jesus não vem buscar placas de igreja, mas vem buscar um povo. E esse povo, ele tem um pouquinho em cada lugar. Mas eu lhe diria agora, esse povo é um povo da verdade. Porque existem as placas de igreja, mas lá existem as placas, mas a igreja, de fato, é você. E Jesus, ele quer habitar no contrito e abatido de espírito, numa pessoa sincera, numa pessoa temente, numa pessoa obediente. Quero você entregar a sua vida a Jesus hoje. Quero você abandonar aquele caminho errado, mesmo que fosse um caminho religioso. Quero você abandonar hoje e dizer: Senhor, eu quero praticar a verdade. Eu quero observar os seus mandamentos. Eu quero trilhar os seus caminhos. Eu quero que o Senhor, quando voltar a esta terra para buscar a tua igreja, que eu esteja dentro da tua igreja para que eu possa viver com o Senhor para todo sempre nas mansões celestes. Quer você decidir? Então decida aí. Decida, porque eu vou estar orando. Vou estar orando. Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado de ser enganado, cansado e sobrecarregado das lutas da vida, das perplexidades deste mundo, cansado dos noticiários da TV, da internet, cansado de politicagem, cansado de tantas pessoas que existem querendo enganar, ludibriar a todos. E agora então você depara-se com um livro chamado Bíblia Sagrada, e nele contém a verdade absoluta, a verdade que eu preciso, a verdade que você precisa. Vamos orar então. Eu quero consagrar a tua vida. Eu quero pedir para que o Senhor Jesus complete a obra na sua vida. Eu vou pedir para que o Espírito Santo complete a obra do discernimento da verdade no seu coração, no seu intelecto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, visita este meu querido, esta minha querida agora, e salva esta vida, Pai, que esteve e está confusa diante da prática da sua fé. Mostre o caminho verdadeiro, seguro, onde ele possa caminhar, não somente ele, mas conduzindo juntamente a sua família. Pai, atenta para as necessidades físicas, materiais, emocionais, psicológicas e espirituais. Atenta, Pai, e atende. Eu quero consagrá-los a Ti neste momento e quero fazê-lo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você, tá? Que Deus realmente consiga influenciar você. Que o Espírito Santo realmente consiga dizer a verdade ao seu coração. Até, então, uma próxima.